Ok. Boa noite a todos, a todas e a todes. Sejam todos muito bem-vindos ao Conversa de Dança, edição Blumenau. Hoje a gente tem como nossa entrevistada a Jussara Xavier. Só vou apresentar rapidamente qual é o nosso projeto. Esse projeto cultural é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, através do edital Prêmio Herbert Rolich. Conversas de Dança é uma pesquisa qualitativa na área de dança, no qual a coleta de dados será através de entrevistas. Foram selecionados 3 nomes dos renomados da área já referenciada. Ao total, serão, então, 3 ações principais, com entrevistas transmitidas pela plataforma Google Meet. As inscrições foram feitas de forma online pelo formulário do Google Docs. Feita a inscrição, o ouvinte poderá participar das entrevistas, fazer perguntas e adquirir conhecimentos durante as falas. Os nossos objetivos são debater, promover debates de qualidade sobre a dança com os profissionais de destaque, ampliar os conhecimentos sobre a dança dos participantes do debate, ressignificar conceitos pré-estabelecidos sobre os integrantes de classe, promover uma análise reflexiva sobre as práticas docentes e conscientizar a comunidade sobre a importância da profissão artista. Lembramos também que, através da plataforma Google Meet, cada um pode ativar a função legenda, que é uma forma de acessibilidade da plataforma. Infelizmente, cada um terá que fazer isso através do seu aparelho celular ou computador. Lembramos que esse lugar é um lugar de conversas, diálogo e troca. Sendo assim, não será tolerado nenhum tipo de ataque ofensivo com os participantes, idealizadores ou convidados do projeto. Caso contrário, será tomado as atitudes cabíveis. Meu nome é Nathan Schug, sou formado, licenciado em dança pela Universidade Regional de Blumenau, sou pós-graduando em Linguagens e Poéticas da Dança pela Fundação Fritz Miller e sou bailarino da Cialis e sou mestrando em Educação pela Universidade Regional de Blumenau. Sou agente cultural da cidade de Jaraguá do Sul e também sou conselheiro de cultura da cidade da mesma. Hoje, como a gente falou, a nossa convidada da noite será a professora doutora Jussara Xavier, que atua como crítica em dança, diretora de espetáculos de dança, teatro, pesquisadora, professora, gestora e coordenadora e parcerista de projetos culturais. Pós-doutora em filosofia pela UFSC, doutora em teatro pela UDESC, mestre em artes e comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, especialista em dança cênica. É professora, colaboradora dos cursos de graduação de licenciatura em dança e teatro e música, da FURB. Publicou livros como Grupo Cena 11, Dançar e Conhecer, em 2015, coorganizadora dos livros Tubo de Ensaio, Composição e Intervenções, em 2016, e 1, 2, 3 e Já, Criança Pinta, Borda em Dança, em 2018. Esse é o currículo resumido da nossa convidada da noite. Pedimos a todos que, durante essa 1 hora de entrevista com a professora doutora Jussara Xavier, a gente só pede para vocês deixarem os microfones desligados. As câmeras poderão ficar ativadas durante a entrevista. Ao fim da conversa, a gente vai solicitar para todos quem pedir a palavra para fazer as perguntas demais à professora doutora. Lembramos que, durante a apresentação e a entrevista, cada um poderá deixar sua contribuição no chat. Lembramos também que todos que puderem preencher a lista de presença no qual o Abner, que é o nosso produtor e proponente desse projeto, vai deixar o link na caixa de diálogo. Eu vou pedir para cada um, até o fim do nosso encontro, por favor, preencher, porque como se trata de um projeto cultural, a gente necessita fazer as prestações de contas para a prefeitura. Eu acredito que seria só isso a primeiro momento. Vamos pedir, então, para a professora doutora
Jussara Xavier, abrir a sua voz. Abrir a sua voz, vou cantar agora. Gente, boa noite! Estou muito contente de estar aqui com vocês. Gente, verdade, que alegria! Não, sério, achei que só ia ter eu, o Natan e o Abner, a Paula, que tem um monte de gente. Fiquei bem contente, de verdade, de encontrar vocês. Aqui na sala também tem um monte de gente, olha aqui. Galera! Muito legal, o pessoal do curso de Educação Física. Os meus alunos de dança fugiram, mas aí a gente trouxe outra turma para repor. Então, primeiro eu quero agradecer mesmo, dar parabéns e agradecer o Natan, o Abner, fizeram esse projeto, né? E, bom, eu espero que eu vou tentar não falar muito, porque eu queria muito escutar vocês falando também para a gente conversar mais, fazer essa conversa sobre dança, tá, Natan? Tá bom. Pronta? Pronto. O Giancarlo veio fofocar, vamos fofocar, Gia. Vai contando aqui que eu estou olhando o chat. A gente tem a Júlia, que está no Canadá, a gente pode saber como é que está a situação lá também, da dança. Professor Jussara, como você define a palavra produção cultural? Então, quando a gente fala em produção cultural, a gente pode até entender de dois modos, né? Na efetivação, na produção, no sentido de criação de obras, de cultura, de arte, né? E também num campo que está mais relacionado à organização de ações culturais, tá? Então, quando a gente fala num produtor cultural, o que ele vai fazer? Ele vai ter um objetivo específico, que é concretizar, fazer medidas, né, para exercer várias funções e trabalhos que façam uma ação cultural acontecer. Então, é uma atividade relacionada ao planejamento da ação, à organização da ação, né? Isso em diversos segmentos, não só na dança, teatro, música, artes visuais, enfim. E essa área de atuação a gente costuma dividir um pouco em etapas de trabalho, né? Pré-produção, produção e pós-produção, né? Pode ser uma produção cultural de um espetáculo, de um show, de uma exposição. Então, tem a ver com isso, com esse planejamento de uma ação cultural, de um evento cultural, né? Divulgação. Esse profissional, o produtor, ele normalmente começa já a pensar no projeto, né? A planejar no papel, né? E vai pensar no público-alvo, vai pensar em todas as medidas concretas, nos resultados que ele quer atingir, né? Então, tem a ver com isso, eu penso produção cultural com essa organização, essa coordenação para viabilizar uma ação cultural, né? Produção e gestão no Brasil é um campo ainda, são coisas diferentes, né? Quando a gente fala de gestão cultural, de produção cultural, mas no Brasil, como a gente ainda, eu acho que é um pouco amador ainda tudo isso, às vezes essas funções se confundem, né? Mas, ao meu ver, a produção é uma função mais executiva e a gestão é mais estratégica. Acho que seria basicamente isso, Natan. E quais seriam os maiores desafios dentro da produção de alguma obra? De alguma obra? Eu acho que para viabilizar uma obra, por exemplo, eu vou fazer um espetáculo, né, de dança, ou vou fazer um evento esportivo, alguma coisa, né, algum acontecimento, algum evento. Um dos principais desafios é a obtenção de financiamento, né? Você tem que escrever normalmente o projeto, ir atrás desse financiamento, pensar essas alternativas, com quem que eu posso, com um edital público, com um edital de uma empresa privada, ou fazer um crowdfunding na internet, né? Aquela vaquinha. Enfim, tem várias alternativas. Eu acho que isso é um desafio grande, ser criativo nesse sentido, né? Para não ficar só dependendo do governo, ou dependendo de uma fonte só. Acho que coordenar os vários interesses e desejos das pessoas envolvidas também. Às vezes você reúne uma equipe e tem que estar tudo muito bem alinhado, né? E todo mundo conseguir encontrar um comum, construir esse comum é uma coisa importante, né? A gente vai fazer algo junto, então como é que a gente constrói esse comum, se envolve naquilo, com um objetivo, né? Tem que, então, encontrar, eu acho que essas formas que oportunizam esse relacionamento, essa convivência, né? Pensar o que a gente quer dizer, o que a gente quer fazer. Para a dança, eu acho que é importante a gente começar a pensar em como a gente pode operar
no antagonismo, nessa multiplicidade, no dissenso mesmo. A gente não precisa estar só concordando tudo, mas produzir encontros, acho que oportunizem experiências e que valorizem até o dissenso, né? Eu trabalho com dança contemporânea, então necessariamente não precisa estar todo mundo de acordo, né? Tem muitas diferenças, trabalhar com diferença, trabalhar de repente com um corpo outro, não tem um padrão de corpo ideal, não tem, né, um modelo de movimento ideal, todo mundo tem que fazer igualzinho, não. A ideia é conseguir valorizar essas diferenças, né? Esses corpos diferentes, esses pensamentos diferentes. E isso implica se aprender a trabalhar, então, com o dissenso, né? Assim, trabalhar nessa ordem do sensível, confrontando outros modos de perceber, de produzir, de pensar, de agir. Acho que é um desafio você conseguir operar para viabilizar um comum dentro dessas diferenças, né? Esse lugar de diferenças. Acho que é isso. Um pouco E isso. qual, ser, O e meu qual penso. dica? Como? Desculpa, tá Qual? dando um pequeno delay. Qual dica você daria para as pessoas conseguir gerir um projeto cultural? A postura, qual seria a postura? Qual seria o meio, que seria o meio do sucesso? Para conseguir fazer uma produção? Isso. Olha, eu acho que tem que. Primeira coisa, eu acho que é fazer um bom projeto, né? Quando você está fazendo um projeto, elabora um projeto bem formulado, você vai adiantar e minimizar alguns problemas relacionados à execução desse projeto, né? Então, acho que planejamento é uma fase fundamental quando você vai pensar em fazer um espetáculo, fazer um evento, né? Então, um projeto não é um documento que a gente escreve ou faz e, de repente, aprova até num edital e depois abandona. Ele tem que guiar todo esse processo de execução, né, da coisa. Pode ser um evento esportivo, um evento de dança, né? Então, se ele for bem feito, né, ele vai ajudar muito a fazer uma boa execução, assim, a ter uma boa execução, né, da coisa. Então, é um documento que tem que ser consultado, se precisar, ele vai ser adaptado, mas eu acho que planejar bem uma ação vai colaborar super para uma boa execução, né? Acho que está a ter essa atenção ao cronograma que foi estabelecido, as etapas de trabalho, os prazos para executar cada coisa, né? Ter uma equipe bem instruída, preparada, organizada, conectada, cada um sabendo as suas responsabilidades, né? Tá tudo integrado, enfim. A gente tem, nessa área de eventos, a gente pode caracterizar os eventos pelo porte, né? Pequeno, médio, grande, macro, mega evento, né? Na dança a gente não trabalha, né? A gente faz, acho que, eventos pequenos, né? Assim, até 200 participantes já é uma dificuldade a gente reunir as pessoas. Acho que captando as pessoas na rua, vem assistir o espetáculo, vem participar, né? Tirando assim o Festival de Dança de Joinville, que é um mega, né, evento tal, mas a gente acostumou a trabalhar e fazer eventos menores, né, ou médios até. Então eu acho que isso também, né, assim, acho que eu colocaria até como um desafio que eu posso ter esquecido na dança é a gente conseguir, né, trabalhar com produção e conseguir efetivamente trazer o público para as nossas produções também, né? Mas acho que como dica seria isso, um bom planejamento, um bom projeto, uma equipe boa e um bom gestor dessa equipe, né? Alguém que consiga coordenar tudo. E qual foi a Não sei se estou bem produção? Fala. E qual Qual foi foi a a produção? produção ou composição que mais exigiu de você? Nesses anos todos de experiência, qual foi a produção que mais exigiu de você? Eu vou falar. Deixa eu ver qual foi a produção que mais exigiu. Eu, assim, ó, toda montagem, acho que de espetáculo, seja no papel de bailarina, eu já fui bailarina profissional, né? Já dirigi espetáculos, já produzi. Eu acho que todas elas são processos exigentes, né? Porque você vai estar diante de algo que você ainda não sabe o que vai ser, qual vai ser o resultado, né? Como bailarina, você vai experimentar um desconforto, que é uma coisa física, você vai ficar dolorida, porque você vai pesquisar no seu corpo, vai usar partes que você talvez não use tanto, vai experimentar formas, movimentos que você não está acostumado.
Então, esse processo aí de tentativa, de repetição, o corpo vai gritar, vai reclamar um pouco. Então, tem um processo aí de adaptação. Eu acho que, como diretora, tem um trabalho que exigiu muito de mim, que tem até uma pessoa aqui que está aqui, que me ajudou bastante, que é a Julinha. A Júlia está aqui. Foi a primeira montagem de espetáculo que eu fiz no contexto de uma disciplina, que se chama montagem teatral, no curso de graduação em teatro da UDESC, né? Então, assim, lá tem essa disciplina que o professor responsável monta um espetáculo, dirige um espetáculo com uma turma no primeiro semestre. No segundo semestre tem montagem teatral 2, e aí a gente vai apresentar esse espetáculo, né? Para o público, ficar só apresentando. Eu fui responsável, então, por essa disciplina 3 vezes. A primeira delas me deram uma turma com 30 e poucos alunos, né? Depois saíram alguns, mas, assim, acho que exigiu bastante. A Júlia até pode falar depois, né, Júlia? Porque pessoas do teatro, pessoas muito, né? Você chega naquela disciplina e vamos montar um espetáculo. Então, todo mundo cheio de desejo, de vontade, o pessoal do teatro muito questionador. Eu diria até mais que a dança, assim, ainda um pouco mais, eu acho. Então, eu falava, vamos fazer um círculo. E eles falavam, por que não pode ser um quadrado? Eu ficava, por quê? Então, eu tive que conquistar, né, assim, essa confiança, confia em mim, vai fazendo, e daí a gente vai entendendo o que está acontecendo, né? Como foi a primeira produção também que tinha mais dança, tinha algo muito mais difícil, porque eu sou da dança, né? Então, eu tive que convencer um pouco, assim, decorar uma sequência de movimentos é quase como decorar um texto, né? Porque o pessoal do teatro fala bastante. Então, eu tive todos que fazer essas analogias para eles virem junto, assim. E aí, depois foi indo e foi uma delícia, mas acho que foi bem exigente o processo, eu sofri bastante, né, Júlia? De vez em quando a gente tentava para discutir as relações, aquelas coisas tudo, chorar. Há uma pessoa quer usar sapatilha de ponta, mas não cabe. A outra quer sair correndo e falar e cantar, mas também não cabe, né? E montagem de espetáculo tem muito isso, né? Você tem que ser generoso, abrir mão do seu desejo. Às vezes você quer entrar, dançar, botar a perna na orelha e o coreógrafo quer que você fique lá parado, sem fazer nada, a pessoa fica frustrada. Então tem muita vaidade envolvida, muito egocentrismo e até aprender, né? Assim, todo mundo muito ansioso, né? Um curso de teatro, enfim. Eu aprendi bastante, ele apanhei, mas aprendi bastante também. Professora Jussara, eu sei que na nossa carreira, seja bailarina, coreógrafo, professor, a gente sempre tem algum desafio que acaba nos frustrando de forma grandiosa, e a gente sempre tem aquilo marcado na nossa história. Então, qual seria a produção ou composição mais frustrante da carreira da professora? Mais frustrante, eu acho que a coisa mais frustrante não teria uma composição, uma produção, só um espetáculo. Mas eu acho que, em termos gerais, assim, a coisa mais frustrante é sempre você preparar um corpo, né? Atravessar assim, todo um processo criativo muito intenso, compor, né? Ver um resultado interessante e depois apresentar esse trabalho para o público, sei lá, uma vez, 2 vezes, 5 vezes, às vezes nem 5 vezes, né? Isso eu acho que é o mais frustrante, assim. É um problema que eu vejo que não existe, não só em termos de composição espetacular, mas de composição literária também, né? Tem vários livros que eu tenho, que eu organizei, que eu lancei e que não chegam nas livrarias, não chegam no norte, não chega, não alcança o público de vários locais, né? Então, é o espetáculo de dança que não chega no palco, não alcança diferentes públicos, tem toda essa dificuldade de distribuição, né? Então, acho que essa coisa da distribuição efetiva da composição, né? A gente não conseguir isso ainda é muito frustrante, né? Que o espetáculo, a composição, ela vai começar a encontrar sentido no contato com o público, né? Então, viabilizar essa circulação da produção, da composição, das obras. Você pensa que tem todo um esforço ali empregado nesse processo e, de certo modo, é um pouco desperdiçado. Você estava pensando agora até na área do esporte, você se prepara um monte, aí vai lá numa competição, um momentinho, e 5 segundos acabou o negócio, e ficou o ano inteiro lá se matando. Então, acho que isso, assim, é um pouco difícil, assim, da gente pensar nisso, né?
de E encarar essa isso. questão de distribuição, você acredita que talvez seja causado por uma globalização ou uma sociedade extremamente acelerada, o nosso estado que possui um grande número de festivais de dança competitivos, onde pede uma demanda de coreografias novas e assim por diante. Tu acha que deve ser devido a esse ponto? Que deve o quê? Desculpa, não escutei. Que deve? Você acha que essa questão de distribuição, o problema da distribuição, cabe a essa questão da demanda acelerada da sociedade do consumo de festivais? Sim, sim. Você vê, tem festival, eu não sei como é que é festival, porque eu estou um pouco longe dessa realidade agora, mas se tem essa coisa, queremos trabalhos inéditos, né? Até eu, como curadora para um festival, às vezes eu procuro coisas que as pessoas, sei lá, que não circulou muito, né? Quero algumas coisas inéditas. Então tem isso, né? Você pede um projeto, quase sempre eles querem, sei lá, um projeto inédito, aí você tem que ficar. A duração da vida do espetáculo é muito curta, né? Acho que não sei, depois a Bia até pode me ajudar e responder essa pergunta. Não sei o que que move esse mercado, essas trocas. Aí é um pouco disso, né? Resultado da sociedade, essa contaminação, tudo muito rápido, tudo muito descartável. As relações são descartáveis, você fica com um, daqui a pouco não quer mais. Eu sou antiga, né? Comigo tem que durar, mas estou fora do mundo. Professora Jussara, quais são as conexões ou estímulos que você busca durante o processo de composição coreográfica? Quais são como? Quais as Desculpa, não entendi. conexões ou estímulos que você As busca? conexões. As conexões. Então, essa palavra é bem importante, né? De conexão, estímulo. Eu acho que processo de composição já está falando compor, né? Tá com o outro, com. Então tem essa conexão, né? Eu acho que o que me guia muito são as respostas que eu recebo do elenco, ou das pessoas que eu estou trabalhando ali, né? No sentido físico, nas possibilidades e limites de cada corpo, o que as pessoas me oferecem, as opções que me dão. Eu aproveito tudo, assim, né? As pessoas que trabalharam comigo, se ela sabe cantar, eu boto para cantar, eu gosto que fale, eu gosto de explorar as possibilidades de expressão do corpo, assim, pode ser cantando, correndo, pulando, né? Tem até o assemblagem, que foi esse primeiro trabalho que eu falei que foi difícil. Os meninos pulavam na parede, e quando eu vi, eles já queriam fazer mortal. Aí veio o diretor me falar, eles têm que assinar um termo que eles se responsabilizam pelo próprio corpo, que eles podem se machucar. Eu falei, tá, então ninguém mais pode dançar e fazer nada. Porque eles ficaram tão empolgados, e quando eu vi, eles estavam dando mortal, assim, né? Então, se improvisa bem, enfim, eu gosto de que as pessoas me ofereçam o que elas podem oferecer, o que elas têm de desejo, né? E trabalhar com isso. Isso acho que é o que me move, né? As sequências de dança que elas me apresentam, tudo isso vai guiando a própria continuidade, né, do processo de composição. Eu acho que sim, o processo de composição ele pode ter vários pontos de partida, né? Pode ser um desejo, uma ideia, uma questão, uma pergunta, uma sonoridade, um ambiente, né? Um espaço diferente para dançar, uma qualidade de movimento. E às vezes eu acho que o mais difícil é exatamente achar esse começo, né? O que que eu quero fazer? Da onde que eu vou? O que está me acordando, me movendo, me estimulando para continuar, né? Como é que eu inicio o processo? Acho que é a grande questão, assim. Depois que você acha o começo, acho que vai dar bastante trabalho, mas acho que é mais tranquilo. Exatamente por essa lógica de conexão, né? Você começa a buscar associação, pode ser, sei lá, você pega uma palavra, o que que associa com aquela palavra? Aí você vai buscando essas similaridades, às vezes as diferenças, coisas antagônicas, não sei. Eu acho que composição é isso, né? Articular, né? Fazer traduções, às vezes, né? Como é que eu faço uma poesia ganhar corpo, ou uma ideia que está no plano verbal. Hoje estava dando aulas de manhã sobre a relação entre ciência e dança. Então, a gente vê os conceitos físicos, como é que um pensamento coreográfico pode ser um pensamento que ocorre, né? Que fisicaliza, que toma corpo. Então, é bacana, não que ilustra uma ideia, mas que toma a ideia que toma corpo, né? Então, acho que a própria equipe de trabalho que é o que estimula, assim, quando as trocas
são intensificadas, né? Alimentam o desejo criativo, o desejo de pesquisar, de construir alguma coisa. Gente, eu estou falando muito com o braço, né? Vou me prender. Eu não sei, eu acho que isso também serve para projetos, assim, os projetos que eu tenho de livro, ou Múltipla Dança, que é um festival que eu fazia, eu gosto de fazer sempre com outras pessoas, eu não gosto de fazer sozinho, não, porque eu acho que é mais estimulante você ter, mesmo na hora da escrita de projetos, você conseguir conversar e trocar ideias, não gosto de fazer coisas sozinha, não. Então, os meus, tanto projeto escrito, ação de dança ou espetáculo, são bem modos de partilhar, assim, não quero não ver, eu fico mandando e vocês fazem. Isso é só com os meus filhos. A minha filha está aí olhando. Professora Jussara, tu Fala, comentou em fala. transformar a poesia em movimento. Tu poderia fazer uma associação do espetáculo de dança subliminar que foi apresentado ano passado como TCC prático da graduação em dança da PUC? Qual foi esse desafio de já ter um tema, de ter um livro já norteador e transformar isso em espetáculo? Então, ano passado a gente... Na verdade, eu não dirigi esse trabalho, né? Mas eu estava dando a disciplina de composição coreográfica e o professor Murphy dirigiu, então, um espetáculo que ele pegou o livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, não sei se vocês já leram esse livro, né? É bem interessante e tinha muito a ver até com o contexto da pandemia, né? Então, assim, acho que para mim foi uma novidade também, porque o professor, ele sendo alguém do teatro, ele acabou dividindo, né, todo o texto, ele fez um roteiro, fez atos, né, e eu não trabalho muito assim, então acho que para a turma inteira, né, foi um desafio tentar fazer essa tradução mesmo, né, de um signo para outro signo, né, de tentar não, de repente, fazer um teatro, uma ilustração do texto, mas aquilo que eu falei, né, de fiscalizar todas aquelas ideias, e eu acho que o resultado foi bem bacana, porque tinha também, né, um pouco desse conhecimento de dramaturgia teatral, assim, atravessado pela dança. Eu gosto disso, eu acho que, sei, acho que na Índia não tem nem separação dança-teatro, é uma coisa só, né, então eu acho que é bacana também juntar todas essas possibilidades. E aí o resultado, né, então você dançou, você pode falar, né, depois se funcionou ou não. Foi uma pena isso também, né, que foi apresentado, sei lá, uma, duas vezes e acabou. Um desperdício, né, de tantas horas que a gente Mas tá, passou aqui o bom é que chorando. está disponível na internet, né? Tá disponível no YouTube. Verdade. Professora, daí depois eu faço a colocação da participação. Quais seriam os maiores desafios de trabalhar com a dança? Desafios de trabalhar com a dança, meu Deus, o desafio de trabalhar com a dança é trabalhar com a dança. Hoje eu estava conversando com a professora, que acho que está aqui, a Lígia, né? Professora, a gente foi tomar café e a gente falou, eu falei, por que que a minha mãe e meu pai me deixaram trabalhar com a dança? Aí eu falei, eu era muito chata, eu ficava, mãe, eu quero, e ela deixou. Eu falei, por que que ela foi deixar? E hoje eu estou aqui nessa situação. Professora substituta, pobre. Não, é bem difícil, gente. Acho que é o maior desafio, né? É um mercado muito instável. Eu amo a dança, amo esse universo, mas é realmente muito instável. Então, a sobrevivência financeira é uma questão que eu acho que não dá para ignorar. É uma batalha constante, né? A Bia aqui, que é presidente da Prodança, que gosta dessa coisa política e desse meio e de ficar lutando. Hoje ela estava lutando lá, acompanhando a aprovação da lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo? E Isso. não sei, assim, é complicado isso. Então, é um desafio, né? Por outro lado, você conhece pessoas maravilhosas. Eu estava chorando hoje que, eu fiz o concurso para professora efetiva e não passei. Mas também, se eu tivesse passado, eu não teria conhecido o Marco Aurélio, que está aqui agora, chegou agora, que é uma pessoa maravilhosa. Não teria conhecido as pessoas e convivido com elas, entendeu? Então, assim, às vezes é isso, né? A vida te dá umas de tapete, mas você vai para um lugar que é legal também, e aprende outras coisas e fica feliz. E acorda às 5 da manhã para dar aula às 7h30, que nem eu faço agora. Chegar em casa 1 hora da manhã. Falou. Cada um com seus problemas, Professora, né?
É isso. Quais são A dança tem as mais possibilidades de prudência. pensar... Ah, Desculpa, o delay. O delay. que ele perguntou? Quais são Quais as seriam as possibilidades? possibilidades de pensar a dança fora da caixa? Pensar a dança fora da caixa. A gente fez um projeto, né, que o Abner foi proponente. A gente vai para a terceira edição já desse projeto, que chama Fora da Caixa, que é um pouco nessa ideia de sair da caixinha. Para mim, assim, pensar a dança ou pensar a vida fora da caixa tem a ver com ser verdadeiro, com ser autêntico. Não é no sentido que eu tenho que fazer algo mega inovador, né? Algo completamente novo, mas, assim, tem a ver com uma novidade, com interesse, com uma vivacidade que me permite fazer as coisas que eu já faço com isso, né? Com esse interesse, com esse frescor, entendeu? É como descobrir aquilo que eu já sei, uma nova descoberta, né? Isso me faz sair da caixa. Ficar dentro da caixa, para mim, tem a ver com essa atitude adormecida diante das coisas, né? Eu vou lá encontrar aquele professor, aquela aula de novo, vou lá para a PUB, já sei o que vai acontecer, esse homem aqui que eu casei, que chato, todo dia eu já sei como é que ele é. Essa coisa, assim, essa atitude do eu já sei isso, já aprendi, eu estou acomodado, estou desinteressado, né? Então, para mim, fora da caixa tem a ver com isso. Como é que eu olho para aquilo que eu acho que eu já sei, né? Com interesse, assim. Porque se as coisas são vivas, né? Se eu estou viva também, as coisas estão sempre em transformação. E a minha relação, fazer essa relação com as coisas, como é que eu faço isso algo interessante? Como é que eu posso transformar isso, né? Então, criar estratégias, criar meios para, né, redescobrir as coisas, descobrir, né? Assim, não achar que já está tudo feito, tudo conhecido. Eu acho que é essa atitude. É uma atitude. Para mim, dança contemporânea também tem a ver com isso. É uma atitude muito mais que um gênero de dança. Né? Assim, quando eu tinha 19, 20 anos, eu tinha um grupo de amigos que era formado basicamente por pessoas da dança. E aí eu comecei a ficar bastante entediada, porque a gente passava o dia inteiro fazendo aula, saindo, e aí depois a gente saía e ficava falando de dança. Né? Tudo girava em torno de um mesmo assunto. Aquilo ali começou a me aborrecer, comecei a me sentir sufocada, e foi quando eu comecei a me relacionar com pessoas de outras áreas. Superficialmente não tinha nada a ver comigo, mas eu comecei, né? Eu comecei a ter, sei lá, amigo dentista, engenheiro, administrador, enfim, e aí indo a fundo no relacionamento com pessoas de vários campos, né? Eu comecei a perceber que a minha dança ficava ainda melhor, assim, que ao invés de diminuir o interesse pelo que eu fazia, ela me fazia ir mais a fundo naquilo, né? Me dava mais interesse por aquilo. Então, para mim, sair da caixa tem a ver com isso, assim. Um olhar ampliado, interessado para a realidade, não achando que o meu mundinho é uma coisa pequenininha, né? Mas é criar interesse pelo outro que é diferente, né? Ter uma atitude de desejar conhecer o outro, fazer uma experiência, no sentido que o Bom Dia fala da experiência, né? Não sei, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu sou uma pessoa também, sou religiosa também, né? Me interessa muito aquela frase, eis que faço todas as coisas novas de Jesus Cristo. Né? Que frase é essa? Eu quero todas as coisas novas. Então, assim, eu procuro as coisas que me chamam para não ficar aborrecida e sufocada pelo dia a dia. Senão dá muita preguiça de viver. Fala, Natan. Já Professora, está na hora de conversar com todo mundo, Natan, não? não, só mais duas perguntinhas. Não, só mais duas perguntinhas. Tá bom. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu só vou pedir para todos, que no chat está o link da confirmação da presença de vocês no projeto. Então, por favor, preencham, porque como se trata de projeto público, a gente tem que fazer a prestação de conta à instituição. Verdade. Professora, a gente vai só voltar rapidinho na questão de escrita. Quais seriam os principais pontos para se atentar com uma boa escrita de um projeto cultural? Escrita de projeto cultural?
Quais seriam os pontos que mais teria que tomar cuidado? Olha, eu acho que primeiro você tem que pensar em quem que vai ler o seu projeto, né? Você vai fazer um projeto para, assim, quem vai ler o meu projeto? Vai ser um grupo de pareceristas, ou seja, pessoas que são especializadas naquela área de execução do projeto. Eu tenho que tentar falar a língua deles e falar para eles, né? Se vai ser um empresário, um patrocinador, um apoiador. Se é um empresário, sei lá, vou mandar um projeto lá para uma empresa Coca-Cola. Eu não vou poder ficar falando de coisinha de dança, de passo técnico, porque o cara não está muito interessado nisso. Então, assim, quem que vai ler o meu projeto? Eu tenho que dar para ele, né, tentar responder o problema ou a questão de interesse do outro, de quem vai ler. Né? Então, assim, se for um projeto que vai ser escrito por um edital, né, pode ser um edital público ou privado, você tem que ler e reler o edital. Eu falo isso, a primeira coisa que eu falo quando dou aula de projeto é isso, né? Porque as pessoas escrevem projeto, acham que é sempre a mesma fórmula, objetivo, justificativo, cronograma, e não leem o edital. E ali está pedindo as coisas, tem que ler e reler, né? Sublinhar, ver o que é pedido e responder a esse pedido. Então, assim, sei lá, pode ser um edital, a empresa falar, eu quero incentivar a arte contemporânea. E aí a pessoa trabalha com cultura popular e vai lá e manda, perde tempo da pessoa, entendeu? Porque não era para aquilo. Assim, tem coisas que são muito básicas e as pessoas perdem tempo, né? Então, isso é algo básico, mas é bem impressionante como as pessoas não leem o edital. Assim, elas mandam a mesma coisa para vários editais e acabam não passando em nenhum. Ler também que critérios, quais são os critérios de aprovação, né? Se ela falar, o meu critério é democratizar ou alcançar vários, sei lá, descentralizar, né? Distribuir essa produção cultural, e aí você faz o projeto para um lugar só, é óbvio que você vai ganhar menos ponto do que o cara que vai fazer, que ele viu lá aquele critério e respondeu aquilo, né? Outra coisa importante é fazer pesquisa, né? Você vai escrever um projeto, pode ser um projeto acadêmico, ou fazer um TCC, ou fazer um projeto de mestrado, de doutorado. Você tem que fazer pesquisa, e para fazer um projeto mercadológico, aí também tem que fazer pesquisa, um projeto de composição em dança. Então, tem que fazer pesquisa, eu acho que tem que fazer esse exercício de se aproximar ao real, né? Antecipar problemas, né? A pesquisa vai até desde a formulação da ideia, né? E isso é legal ter pessoas para conversar e trocar e discutir, até definir os valores, né? Aí, quanto é que a pessoa cobra de cachê? Liga para a pessoa que você quer contratar e pergunta, né? E vai então fazendo pesquisa, vendo quanto é que custa alugar aquele teatro. Procura, vai na internet, né? Quanto é que está custando a passagem aérea, enfim. Tem que fazer essa pesquisa, tem que trocar informação. A gente não pode fazer projeto só com informação do que a gente acha que é, né? Eu acho que é assim, não dá. Tem que tentar antecipar, então, estar tá conectado com o real, assim. Tem que ter pesquisa, ter troca, conversar com as pessoas. Eu acho que essas três coisas eu diria, assim, ler, pensar no quem vai ler o teu projeto, fazer pesquisa, isso. E escrever direitinho, né, gente? Escrever o projeto direitinho. E como a professora Falar em bom imagina a português, dança ser daqui a claro e 5 objetivo. anos? Como é que eu vejo a dança daqui a 5 anos? Meu Deus do céu. Imagina. Eu não sei responder essa pergunta. Acho que a plateia podia responder essa pergunta. A plateia aqui vai responder assim, eu não vejo nem a dança hoje, imagina daqui a 5 anos. Nunca vou ver espetáculo de dança, nem me interessa. Vocês vão ver espetáculo de dança? TikTok, TikTok. Tem gente que agora começou a dar aula de TikTok. Isso aí é que está atento ao mercado e ocupar os espaços, né? Vou dar aula de TikTok. Eu não tenho TikTok, eu nem sei como é que é. Me falaram assim, as pessoas em festival estão fazendo dança de TikTok. Daí, como às vezes eu vou de jurado, eu falei, acho que vou ter que começar a ver TikTok para ver quando é plágio e quando não é plágio. Eu não sei, eu não tenho TikTok, eu não sei. Aí complicou a vida. Mas eu não sei, Natan, 5 anos, assim, por um lado é o tempo curto, né? 5 anos. Por outro lado, a gente pode encontrar, assim, pessoas que nem Bia, Matar, o Marco Aurélio aí, que faz e acontece e faz acontecer uma coisa muito grande e muda o rumo da coisa. Não sei, então, assim, espero que tenham imprevistos nesses 5 anos, assim. Eu acho que dança está precisando de algumas revoluções para as coisas mudarem um pouco, não sei. Então,
Não consigo te responder. Acho que o pessoal podia ajudar aí a responder essa pergunta. Como é que vê a dança daqui a 5 anos? E começar a assistir dança, né? Para mudar o mercado. Tem que sair da caixinha, é isso também, né? Vou assistir o espetáculo do meu colega. Vou vir aqui, parabéns para vocês que vieram aqui me escutar, que coisa chata, mas assim, não foram assistir a série do Netflix, vieram aqui escutar falar de dança. Porque isso ajuda a fomentar os projetos, ajuda a fomentar a dança. Pensar a dança nesse sistema, né, nesse mercado, um mercado feito de trocas, né? Senão fica aquilo que eu falei, a gente faz o projeto e aprova. Oh, mas ninguém veio ver o meu projeto aqui. Faz o espetáculo, consegue e não vai ninguém, tem 5 pessoas na plateia. Coisa mais frustrante, né? Então, a gente conseguir fazer a produção, a distribuição, a troca, o uso disso, né? Formar público, ter um acesso intelectual às coisas, né? Ver se o que aquilo ali está batendo em mim, com o que está acontecendo aqui, enfim. Acho que é por aí. Muito obrigado, professora. Eu só quero agora, então, avisar a todos, né, então, que a gente vai fazer o nosso momento de palavra livre. Eu vou só pedir para cada um que queira fazer uma pergunta para a professora Jussara, só levantar a mãozinha, que é o botãozinho que tem na parte inferior do celular ou do computador. Só um minutinho. E, no caso, só relembrar que, por favor, preencham a arte de presença. E tem um ponto que acabou fugindo do próprio enredo. Só um minutinho que está dando um retorno. Já devolvo. Obrigado. Só um ponto que eu quero lembrar a todos é que o projeto social Conversa da Dança, ele também tem uma contrapartida social. No CCAL, que é o Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras, localizado no segundo andar do Bloco I da FURB, tem um banner juntamente com uma caixa que a gente está arrecadando alimentos para a Casa de Acolhimento Felipe Neri. Qualquer coisa, o produtor me corrige. Felipe Neri, isso mesmo. A gente está fazendo recolhimento de doações, sejam roupas ou alimentos não perecíveis, que vocês podem deixar no segundo andar do Bloco I da Universidade Regional de Blumenau, ok? Essa é a nossa ação social desse projeto. Então, quem que vai querer a palavra para fazer a pergunta ou fazer alguma colocação, fica a critério de cada um. Fazer a resposta, como ver a dança daqui a 5 anos. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Como é que é? Desculpa. Além de dança? Eu fiz algum... Ele está perguntando... Como é que é o teu nome? O João está perguntando se eu fiz algum projeto além de dança. Hoje tem que pensar. Acho que... Não, acho que tudo na hora da dança mesmo. Dança e teatro. Dança... Isso sim, assim, a gente tem um site, o Mediateca de Dança, que é um lugar que é um arquivo um pouco, né, de textos e coisas já publicadas, meu e de outros colegas, da Sandra Meyer e da Vera Torres, tem vídeo, então projeto de vídeo, de documentário, de videodança, sempre ligado à dança, festival, livro, um acervo. seminário de acervo, mas realmente sempre ligado à dança. Já tentei sair da dança, mas a dança me chama, não... Esquisito. A Roberta levantou a mão. Pode ficar à vontade, Roberta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Sara, a tua fala. Até eu tinha me apresentado aqui bem rapidinho no chat. Pessoal, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, mas vou bastante para Santa Catarina também. E trabalho com uma dança que tem até bastante pessoas aqui do meu grupo, a Companhia Corpos Diversos, que nós estamos começando a criar
começamos a criar nessa pandemia, mas eu, como artista independente, já trabalho há 12 anos, porque eu sou uma pessoa com deficiência, e essa questão que você falou da dança fora da casa é bem complicado, porque foi até uma das falas que eu coloquei aqui. Às vezes, como as pessoas elas querem a dança, ou querem a questão, mas querem às vezes mais o palco e não querem o processo, né? Que é uma coisa que eu sinto bastante aqui. Agora estou conseguindo afinar com esse grupo, até tem o Léo aqui, a Fábio, a Dilza, há vários aqui do meu grupo que estão participando e estão te ouvindo, que eu sempre falo da importância de ouvir outras falas e de complementar tudo isso, mas falando desse trabalho fora da casa, né? E o que é dançar nesse meio, nesse mundo. E a Sandra eu conheço, porque quando eu me graduei em dança, ela deu uma disciplina aqui para nós na Universidade de Caxias do Sul e venho acompanhando sempre, né, os trabalhos, artistas, outras pessoas, porque eu acho que tudo é um complemento e trocar experiências, né? Bem isso. Porque se eu for falar tudo, eu vou muito longo, assim. Mas essa questão da produção cultural, eu acho... Eu também estou me lançando, porque primeiro eu fui muito mais bailarina, né, do que isso, do que produtora, tudo mais. Agora tenho me lançado e tenho levado essa particularidade da diversidade para a dança, que é uma outra questão que também a gente tem que debater bastante, né, o que é essa diversidade, né. Muito obrigado, Roberta. Jussara, quer comentar alguma coisa sobre a fala ou podemos passar para o próximo? Não, obrigada, Roberto. Bem bom te conhecer aqui, falar com você. Obrigada pela presença. Eu quero escutar mais, quero escutar também, Matéria. É? O próximo é o Oberban. Acho que é isso, Oberban, né? Oi, Jussara. Oberdan. Desculpa. É sempre difícil. Não, é normal. Eu devia colocar Dan em tudo, que ia ser mais fácil para todo mundo. Mas pode me chamar de Dan, tá? Estão me ouvindo? Jussara, você me ouve? Sim, sim. Sim, estamos de Eu estou ouvindo meio ruim aqui. O Abner está tentando arrumar o som. Ele aumentou agora, vamos ver se fica melhor. Vamos ver. Pode Tá me falar. ouvindo? Deixa eu ver se eu tenho fone aqui. Eu tenho que achar, mas não sei se eu acho aqui tão fácil. Vou falar alto, tá? Então vamos lá. Jussara, como você vê, você falou sobre a questão do público, né? E muitas vezes tem essa relação dos artistas terem que assistir os amigos, enfim, essa relação que nas artes de pesquisa muitas vezes acontece. Mas como você vê a questão da formação de público? Você vê, tem casos que você pode falar que façam essa questão da formação de público? Como é que você vê essa questão da formação de público? Tem espaço também para ter fomento, né? Existe fomento para a formação de público? Que você vê essa questão da formação de público? Olha, essa questão é bem importante e bem difícil de lidar, né? Formação de público. Assim, ano passado a gente fez o 11º Múltipla Dança, Festival Internacional, trouxe companhias internacionais, a gente teve que fazer online, foi a única edição online, mas eu fiquei muito triste, assim, que tinha coisas incríveis e às vezes tinha 20 pessoas assistindo, grupos internacionais incríveis, assim, que só ia passar naquele momento. Então isso é uma questão que sempre me pega e me deixa muito triste, que me faz perguntar, vale a pena isso que a gente está fazendo? Para que a gente está fazendo isso? Isso é uma coisa que me provoca muito. E eu tenho achado, né, eu sempre pensei nessa questão de formação de público como não só o acesso de estar presente, mas de formar alguém para se relacionar com aquilo que está vivenciando, né, que está vendo ali. Então, eu acho que sempre, por exemplo, no Múltipla Dança, né, que é um exemplo de evento que eu ajudei a pensar, de alguma forma, a pessoa não ia só apresentar um espetáculo, ela dava uma oficina, participava de uma conversa. Eu acho que essas ações se interligavam para as pessoas conseguirem acessar aquilo, o trabalho daquela pessoa, né? Então, para mim, isso é uma espécie de estratégia para formar
público, né? Para a pessoa, de algum modo, se conectar mais com aquilo, com aquela produção. Às vezes, sei lá, só imprimir um programa já ajuda, acho que a formar de fato, entendeu? As pessoas, para ela ter mais acesso àquilo, ou dar algumas informações, ou fazer uma conversa. Eu acho que, eu diria hoje que a principal estratégia, acho que para formar público para dança está nas escolas, sim. De ter aula de artes nas escolas, falar de dança, né? Fazer a pessoa experimentar, ter consciência do próprio corpo e das possibilidades da dança, né? Que isso não é só um enfeite, ou um divertimento, ou algo para as comemorações, sei lá, para as festas, né? De ver que conhecimento é esse, né? O que é esse conhecimento que a dança... Acho que, para mim, essa possibilidade é mais forte de formação que eu penso hoje em dia, que eu acho que pode funcionar para a gente pensar aí para frente, assim. Porque até as pessoas que dançam têm preguiça de dança, né? Eu tenho preguiça de dança também, eu confesso. Dança é muito mais legal para quem dança do que para quem vai ver dança. Às vezes a gente vai ver, ai, que chato. Então, acho que tem que ter, né, cultivar esse interesse, acho que por todos os tipos de arte. Aí eu acho que tem que dar um trabalho, né? Dar um trabalho, assim, de ir ao encontro do outro, da coisa que eu não conheço direito, né? Como é que de conversar com aquilo. Hoje em dia, então, que a gente tem tudo fácil em casa, televisão, Netflix, quem que vai querer sair para ir no teatro? A pessoa fica com preguiça. Aí se não adianta, isso já foi, né? A gente já discutia, vamos formar público, então vamos. A gente faz isso, continua fazendo, né? Não vamos cobrar ingresso. Mas a pessoa, às vezes, você não cobra ingresso, ela não vai igual, entendeu? Não é por isso. Você pode dar o ingresso na mão dela, ela não tem interesse naquilo. Então, como é que eu faço aquilo fazer sentido para a pessoa, né? Talvez, não sei, acho que essas estratégias também, né? Da própria história da dança, de conectar o contexto social, a dança com o contexto social, com o contexto de vida, né? Isso torna, humaniza mais e cria mais relações, tem mais a ver comigo, né? Acho que está muito distante, às vezes, a dança. Está muito como perfumaria mesmo, como alguma coisa que não interessa ainda. Ai, não sei, acho que, mas eu acho que a escola, né? A escola pode mudar de repente mudar isso. O que tu achas? Dan, estás aí em Curitiba? Eu acho que tu tinhas que dar mais aquela tua aula de vem dançar, vem. Daí o povo ia fazer mais aula de dança. Muito legal as aulas do Oberdan. Façam aula com ele, que ele é ótimo, maravilhoso. Tem uma super formação em contato e improvisação também, fazia muito, né? Vem aqui na FURB dar aula. Eles não têm dinheiro, mas tem essa aqui, tem aluno. A próxima que tá com a mãozinha levantada. Desculpa, pode falar, Dan. O que o Oberdan falou? Não, só para dizer que eu estou aqui em Curitiba e eu acho que a questão que você formulou, Jussara, eu acho que ela vale essa questão, né? Como fazer sentido para o outro, para o público, né? Todo esse movimento de se deslocar até o lugar, assim. E para mim, com a experiência da improvisação, tem um pouco sobre como deslocar também esses papéis, né? Do performer, do público, até que ponto as pessoas, né? Às vezes as pessoas querem se mover também. Nisso as festas populares, elas têm, o Brasil tem um repertório muito grande, assim, né? O carnaval, né? Enfim, o carnaval, se pensar em dança, o povo tá querendo muito. Então, esses deslocamentos eu acho que também são estratégias, assim, né? Eu sou um exemplo também de alguém que via longe, que fui sendo cativado pela dança de formas, assim, né? Mas sobre isso também. Quem está na vez agora é a Júlia, a citada no início do nossa entrevista. Alô! Oi, gente! Oi, Ju! Saudades! Estou muito feliz de estar aqui, assim, me sentir perto. Estou feliz dessa possibilidade, assim,
de estar me encontrando aqui, mesmo me sentindo, às vezes me sinto meio sozinha aqui longe. E, e falar de dança, me reaproximar da dança, assim, tá sendo algo muito interessante agora. Tipo, caí do nada nessa live. E, e não sei, assim, Ju, o que tu falou ressoa muito, assim. Eu venho pensando nisso também, sabe? Dessa coisa do sair do fora da caixa. Quando tu falou fora da caixa, tu falou do interesse, né? E pra mim me veio muito uma questão assim de tipo, sair da caixa, que eu vou sair dessa minha caixinha aqui, desse meu lugar de medo, desse meu lugar de me esconder, sabe? Tipo, falando do meu universo, de como eu cresci na dança, assim, muito dentro de academia, e, e é uma coisa assim, a gente se vê no espelho, a gente quer acertar, a gente cresce na sala de ensaio, assim, para ser aprovado, para ser bem, para receber um retorno positivo. A gente não percebe que a gente, as outras possibilidades da dança, assim, de troca, essa possibilidade da dança de troca. Então é difícil a gente ir para o teatro para trocar, sabe? Eu vou às vezes para me mostrar, e daí quando eu penso no teatro do outro, eu vou para ver o outro. E às vezes não desenvolve essa coisa da afetação, né? Tipo, da dança ser esse espaço de humano, como tu falou. E eu acho interessante, assim, me veio também juntando com a pergunta como que tu vê a dança daqui a 5 anos. Eu acho que a dança, a gente poderia se relacionar com a dança mais como processo, como a Roberta falou, assim, a dança como processo de eu ver, assim, o que que a dança transforma em mim, uma maneira de me encontrar com as pessoas, sabe? De falar de coisas, mais do que, eu apresentar algo no final, né? Eu acho que a gente se interessaria muito mais se em ir para um espaço para assistir algo, se a gente estivesse conectada com o processo desde o início, sabe? Não sei, eu acho que também tem a ver com o sistema educacional, que tu falou ali, tem tudo a ver. A gente tem que crescer sentindo a dança. A gente tem que crescer sentindo como é que é a dança no nosso corpo para a gente se sentir curioso de trocar isso quando para consumir isso também, para continuar bebendo disso, né? Senão não retroalimenta, tá tudo ligado. E faz muito sentido para mim, só queria falar isso assim. Tipo, acho que na verdade a gente tem que. Para mim faz muito sentido agora pensar que a dança é um caminho para me encontrar pessoas, assim, me trazer força para ir pro mundo, sabe? Vai bem uma fala super. Uma fala super abstrata, mas é verdade, tipo, chegar mais na essência, assim, né? Mais na parte humana, o que a dança traz para mim de humano, porque aí a gente vai sentir vontade de trocar, de estar com as pessoas, de ir pro teatro, de olhar outros trabalhos, mais do que, tipo, da versão mais. Enfim, não sei. É isso. Unicórnio é direto do Canadá, né? Gente, a Júlia dança muito, ela é uma super bailarina, vocês não têm noção dessa guria dançando. É um escândalo, uma loucura. Fiquei bem contente de te ver, Júlia. Emocionada, Obrigada. Manda notícias, publica mais vídeos dançantes no Instagram. Bora pra fila. Vamos para a fila. Só então, lembrando, no caso, a gente vai ter agora a Paula, e daí, logo em seguida, tem o Jean, daí a Lígia, daí a gente finaliza com a Bia. Pode ser? Tranquilo? Então, Paula, microfone todo seu.
como a tecnologia é interessante, as pessoas compartilhando o mesmo espaço. Para quem não sabe, a Jussara está com 12 pessoas na sala. Né? Agradecer ao curso de Educação Física que aceitou essa convite. Gratidão sempre. Obrigada aí pelo conhecimento, né? Estamos todos aí, vamos curtir. Queria perguntar para você, Jussara, com essa experiência longa que você tem na dança, como é que você viu o processo de inclusão na dança? Vocês entenderam que ela perguntou? Como é que... É porque a professora que está aqui, ela ministra aula de inclusão, né? Que tem esse tema da inclusão. Como é o nome da disciplina mesmo? Educação Física e Inclusão. E ela perguntou como é que eu vejo o processo de inclusão na dança. Eu acho que, eu falei, eu trabalho com dança contemporânea, né? Eu acho que dança contemporânea é um espaço muito inclusivo, porque a gente consegue ver esses diferentes corpos, esses diferentes pensamentos em cena, né? A gente pensar uma dança como o balé clássico, como o jazz, várias danças, assim, elas trabalham com um corpo ideal, né? O corpo do balé não é que é ruim, é só o jeito de ser, né, daquela dança. Então, o balé clássico, normalmente, o padrão é ter um corpo... vai ter mais sucesso. É que nem assim, jogar basquete. Para você ter sucesso no basquete, A gente teve, eu acho que uma pequena queda, né? Cortou, Paula. Tecnologia é assim, pessoal. A gente está num processo e às vezes ocorrem situações que não tem como controlar. Infelizmente, ocorreu com a nossa estrela da noite. E, infelizmente, eu não sei cantar bem, senão fazia aqui um entretenimento para o público de forma bem simplista. Mas não vou arriscar cantar, porque eu tenho certeza que de 22 pessoas que estariam aqui, do nada ia sumir todo mundo. testa aí. Ah, Cheguei voltou. aqui no lugar, eu cheguei no lugar da Paula. Gente, tira essa minha imagem ali, pelo amor de Deus. Foi horrível. Olha só. Eu não sei até onde é que vocês pegaram, mas eu estava falando desse corpo. Vocês estão me escutando? Sim, estamos te escutando. Então, da bailarina clássica, de ter esse corpo, né, para conseguir um virtuosismo, né? Enfim, trabalha em função de um movimento padrão também, né? Quem fizer o movimento daquele jeito lá vai estar mais certo, vai conseguir, né, ser sucesso, vai ser a melhor. E na dança contemporânea é outra lógica, né? Então a gente consegue ver num palco de dança contemporânea, tem grupos que trabalham só com pessoas cegas, tem uma companhia que nem o Kendo Kou, que tem pessoas que não têm as pernas, ou que andam em cadeira de roda. Então é esse lugar, acho que mais democrático e que proporciona essa inclusão, assim, de pessoas muito diferentes ali, né? Então a gente vê tudo quanto tem essas possibilidades de dançar e de fazer aquilo que o teu corpo, o teu desejo de comunicar, de expressar, né? Eu acho que o corpo está em função, né? A dança está em função do próprio corpo, né? Então, da própria possibilidade de movimento. Eu acho que é isso. Tem um desafio bem grande, eu acho que é porque a gente fala isso, né? Falando de como espetáculo, como lugar de criação, isso da dança contemporânea, que dá para fazer muita coisa legal. Daí eu acho que até o Marco pode até colaborar, porque assim, na sala de aula eu acho que ainda é uma dificuldade, assim, se a gente manda um aluno, por exemplo, sei lá, que não enxerga, ou que não escuta, ou que não tem as pernas, eu ainda não sei como lidar, ou que tem autismo, não sei. É muito difícil ainda, porque eu não fui educada, a gente tem medo até, né, às vezes, de como que eu vou lidar com a pessoa sem ofender essa pessoa, ou tem muitas estigmas, tem muito, né? Aí eu acho que a gente precisa estudar mais realmente para conseguir trabalhar com essas pessoas, porque para mim, eu não tenho essa experiência, né? Eu acho que até se chegasse um aluno, uma aluna assim para mim, eu ia ter que fazer aí, correr atrás, assim, para descobrir aquele universo que não é o meu.
sei aí, deve ter bem mais experiência para falar sobre isso. A gente sempre pergunta aquilo que a gente meio que já sabe a resposta, né? A professora sabe. Eu costumo dizer que a gente não tem uma receita pronta, a gente tem que conhecer a pessoa com deficiência, para ele também nos dizer o que pode, o que não pode, e aí a gente vai... A professora falou que a gente tem que conhecer a pessoa com deficiência para ele nos dizer o que pode, o que não pode, e aprender. É bem isso o processo, me metendo, que eu faço bastante. Além de ser pessoa com deficiência, mas é conhecer o outro para a gente saber o que dá, o que não dá. E testando, né? Muito teste, muita adaptação, como eu falo, muita pesquisa. Eu só vou cortar um pouquinho a frente do Jean, porque a professora Jussara intimou o professor Marco, só para fazer uma fala sobre essa questão das metodologias. Acho que não tem muita fórmula, né? Eu acho que o mais importante é nós entendermos uma perspectiva bem ampliada mesmo de inclusão, né? E quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de incluir todos os corpos que queiram estar naquela sala. Não se reduzir a uma perspectiva de inclusão no sentido de dança com deficiência. Porque as pessoas com deficiência podem ser atores, podem ser bailarinos, tanto quanto as pessoas que não têm deficiência. Então, são dois lugares distintos. Então, a gente buscar quais são as metodologias, as técnicas mais assistidas para resolver as questões de auxílio daquele grupo que a gente está trabalhando é fundamental. E da mesma forma que a gente, como a Jussara falou, dança contemporânea, ela é super democrática, ela é super inclusiva, e não necessariamente eu tenho um ponto de partida igual de movimento para todos. A partir dos estímulos que ela vai dando, os corpos que ali estão vão respondendo, né? Então, entender que a inclusão não é reduzida à deficiência, e sim a todos os corpos que querem estar ali. Por exemplo, muito claro, assim, eu tenho numa sala, imagina que eu não tenho pessoas com deficiência. Como é que eu incluo todos aqueles corpos que estão lá? Porque eu vou ter, às vezes, meninas que estão com TPM ou que estão com uma situação... não posso deixá-las de fora, então tu não vai fazer, tu vai ficar só assistindo. Então, como que eu penso a inclusão desses corpos todos, né? Isso é sensacional e muda a nossa postura de professor. E aí já nos coloca numa postura de professor que trabalha fora da caixa, ou seja, fora daquela perspectiva tradicional que às vezes espaços não formais atendem a fazer para chegar a um resultado mais rápido. Então, entender e olhar para o movimento e para que todo o corpo é potente a se mover, eu acho que é estar muito atento a partir das necessidades de cada um. E quando eu não sei, o que me cabe, né? Pergunto para a pessoa, de que forma eu posso te ajudar? Como que a gente pode construir isso juntos? Então, eu acho que assim a gente está trabalhando de forma super inclusiva. E é nessa perspectiva que eu venho trabalhando e pensando e desenvolvendo a dança, não só a dança para deficiência, mas todas as danças, né? Inclui todos que queiram dançar. Muito obrigado, professor. O professor Marco, ele foi nosso primeiro entrevistado na semana passada. Ele falou sobre a questão da legislação da dança, sobre a profissão artista, e está aqui acompanhando hoje a professora Jussara. Gratidão sempre, professor. Muito obrigado, tá bom? Agora, seguindo a ordem, Giancarlo, o microfone é todo seu. Oi, boa noite. Estou eu aqui de novo. Bonsoir, Júlia, não sei que horas são aí, sei lá, boa noite. Eu queria fazer um comentário e queria fazer uma pergunta para a Jussara. Não sei se eu faço comentário, se eu faço a pergunta, porque a pergunta é bem de boa. Como você acha melhor? E, Jussara, eu não sei a resposta da pergunta, tá? É para tu me responder. É sério. O comentário que eu vou fazer... queria puxar um pouquinho desse papo que rolou agora, porque eu acho que ele é muito importante falar sobre inclusão e diversidade dentro da escola, principalmente, porque é o lugar que eu tenho mais, ultimamente, me empenhado em fazer, porque, como já rolou no papo da semana passada, nos espaços informais, a galera que procura dança já sabe o que quer, já está lá, porque, enfim, já tem uma coisa desenhada do que está procurando, tal. Mas na escola a gente constrói juntos, assim, né? E, enfim, eu estava pensando assim, como seria uma escola onde a diretora, sei lá, fosse alguém que pratica dança contemporânea, sabe? Talvez tivesse menos barreiras, né, na questão de criação, porque
Eu imagino a escola, uma diretora, um diretor, pedagogo, pedagoga, nada contra, adoro pessoas pedagogas e pedagogos, mas, enfim, eu acho que essa não é falta de entendimento, assim, mas essa ampliação da visão, ela é bem pouco ainda, né, nas escolas, assim, sabe? E, e passei por situações bem parecidas, assim, com o que o Marco Aurélio falou, mas, tipo, numa escola você tem crianças evangélicas, por exemplo, que usam saia, e aí não vão fazer cambalhota, porque usa saia, não pode, e não pode vir com calça, enfim, tem toda uma questão também da barreira, né, religiosa, enfim, e que a gente respeita, mas ao mesmo tempo tenta incluir para não fazer ficar de fora, assim. E a dança, ela me fez perceber muito como isso que a Júlia falou e isso que a gente tenta conversar e tal, sobre como a dança é importante, a perceber como eu tive muita dificuldade de entender o meu corpo, principalmente depois da escola, né? Porque eu comecei a fazer dança ali quando eu estava na escola, mas a dança que eu fazia, ela era muito coreografada, assim, eu não tinha esse processo de criação que a dança contemporânea permite, enfim, né? Então eu não tinha essa coisa aflorada dentro de mim. Para mim era só repetir ou reproduzir, eu não tinha entendimento do meu corpo, não sabia as possibilidades. E eu acho que é isso que a gente meio que tenta também na escola, né? Não essa finalidade de criar um dançarino, uma dançarina, mas uma pessoa que antes de mais nada sabe um pouco mais do corpo do que, enfim, saberia sozinho. Tá, Jussara, a pergunta é: eu tenho muita dificuldade nessa questão da elaboração de projeto cultural, assim, porque a gente normalmente não sabe direito o que quer. Tu falou da galera dos contemporâneos aí, a gente não sabe direito o que quer. Eu acho que a minha dificuldade é saber o que eu quero quando eu escrever um projeto, né? Tipo, principalmente a pós-produção, que eu quero com tudo aquilo que eu escrevi ali, sabe? Eu acho que essa é a minha dificuldade. Daí eu acho que a pergunta é mais sobre. Eu não sei como perguntar isso para ti, mas como que eu deixo concreto o negócio? Tipo, eu quero começar minha pesquisa falando sobre isso, tipo, uma pesquisa de criação, tá? Não tô nem falando de um projeto que já tá, de uma, sei lá, vou circular com a assemblagem que já estava criado, ela já estava pronto, assim, sabe? O pré-assemblagem. Eu preciso escrever um projeto, preciso, enfim, já tá com ele pronto, entregue, e, se possível, começar a receber. Porque eu acho que escrever projeto também é isso, assim, também é uma perspectiva não só de apresentar, de estar se nutrindo com aquilo que gosta de fazer, mas também de, enfim, ser um trabalho, né, e de receber por isso e tudo mais. Daí minha pergunta é isso, assim, sabe? Como deixar concreto mesmo, assim, a pesquisa. Deu para entender? Tá escutando? Vocês estão me escutando? Ah, eu achei que eu tava falando sozinho agora, meu Deus. Eu não sei se eu entendi a pergunta, que era bem. Estava muito ruim. Jussara, teu áudio. Tenta aumentar ali que eu tô. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Eu vou escrever. Vai escrever. Paula, tem como você trocar rapidinho com a Jussara de lugar, que eu acredito que vai facilitar o processo. Fala de novo, Gê. Agora ele botou o som aqui do meu lado. Agora melhorou. Ah, agora eu tenho que perguntar, Jussara, falar tudo de novo. Tá. De novo. Como é que eu concretizo só a parada do contemporâneo aí que tu falou, que a galera, enfim, se questiona e se pergunta, né? E é muito pensamento antes de colocar uma coisa concreta em ação. Como que eu pego esse projeto que eu ainda estou pensando,
ele ainda não existe, tá só nas ideias ainda. Como que eu concretizo isso assim, sabe? Porque eu acho que é a parte mais complicada, tipo, eu quero fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo não sei o que fazer, e, enfim. Isso aí é um nó mesmo, né? Porque uma vez que eu perguntei para uma artista, né? Era uma dupla de artistas. Como é que começa o processo de criação de vocês? De onde é que vocês partem? E eles falaram, pelo projeto. Pô, não tem nem a ideia, tem que primeiro colocar a ideia no papel, achar alguma coisa, botar no papel. Tipo, a necessidade de conseguir financiamento para viabilizar a produção, faz com que eu se sinta obrigada a sentar e escrever um projeto. Isso aí é algo que o mercado meio que te força a fazer. Né? Então, isso aí, né, é um projeto ainda embrionário. É isso, é um projeto, é um plano, né? Você não sabe ainda, de repente o plano vai mudar, mas você tem que fazer esse exercício de vender a sua ideia, mesmo você ter a ideia fechadinha ainda. É complicado, mas é isso, né, Jean? Não tem muito segredo, não, assim. Você tem que sentar, fazer pesquisa e tentar ao máximo se aproximar daquilo que você acha que pode ser, entendeu? E aí, por isso, e é complicado, porque essa semana passada eu estou na CAIC pela Prodança, né, que é a comissão que aprova os projetos que vão para o Fundo Municipal de Cultura de Florianópolis, e aí veio um pedido de readequação do orçamento do projeto, porque o projeto foi adiado por 2 anos, por causa da pandemia, e aí mudou um monte de coisa. Aí a gente ficou, nossa, mas parecia já outro projeto, era tanta readequação. Aí você fica lá, né, tentando analisar aquilo e ver se vai aprovar ou não, porque você está lidando com dinheiro público, então não é que pode mudar tudo assim, né, sem justificar. Mas é isso, né, dançar, aprende dançando, escrever projetos, aprende escrevendo, você tem que fazer esse exercício. E aí quem conseguir, né, concretizar isso que você falou ainda embrionário do jeito melhor, é que vai ser aprovado e vai conseguir financiamento, não tem muito jeito, assim. Às vezes é até um pouco cruel e injusto, porque às vezes tem um grupo ou um profissional que não tem um trabalho tão bom, mas que escreve bem projeto e aí consegue, às vezes, levar o prêmio, né? Sei lá, tem essas injustiças também, né? Não sei. É um pouco isso. Ou você recorre a alguém que saiba escrever, que escreva alguns argumentos, né? Teve uma vez que um profissional até me falou, pô, esse cara, não vou citar o nome, mas assim, cara de Minas Gerais, esse cara dança muito, faz espetáculos incríveis, só que ele não fez mestrado, não fez doutorado, ele não tem o discurso teórico que esse povo aí que aprova projeto, eu escutei esse comentário, que esse povo aí que aprova projeto tem, então ele não vai muito longe, entendeu? Então, assim, tem que buscar parcerias, buscar conhecimentos e articular as coisas e botar no papel, né? Esse como aí é cada um, eu descobri esse como é algo muito particular, né? Isso não tem receita de bolo. O que tu acha? Podemos passar para a próxima, prof? A Bia já pode ajudar a responder também. Se a Bia dá aula de projeto, pode responder projeto. Então, Prof, podemos passar para a próxima? A Bia é a última. Chegou a sua vez, Lígia. O microfone é todo seu. Oi, boa noite. Obrigada. Bom, Nada. indo na direção do que já vem sendo tratado aqui, né, com relação à dança na contemporaneidade, né, ao que a gente espera, ao que a gente deseja que aconteça dentro dos próximos anos, que eu acho que foi a última pergunta ali, né, o que será dos próximos 5 anos, ou que seja 10, ou que seja 15, né, e eu vi a Júlia falando também alguma coisa com relação ao que a gente espera né, a interseção com o público e como fazer essa conexão. Eu acho que isso é uma questão que vem chamando a atenção da gente, né, de alguma maneira, e eu acho que talvez formação de plateia já não seja mais um nome adequado para isso que a gente deseja em termos de aproximação das pessoas com a dança, né, e eu fico me aproximando um pouco daquele universo do marketing, que diz que a gente deve entender qual é a dor do nosso cliente, né?
Então, ou da pessoa que a gente deseja que se aproxime daquilo que a gente faz, entenda como cliente, né? Aquela pessoa que vai se aproximar da gente, né? E eu acho que também tem um outro oposto a isso, que é a proposta contemporânea de ser muito de vanguarda. E, naturalmente, as tendências de vanguarda vão ter menos aceitação do grande público, né? Porque elas chegam, às vezes, com um nível de mentalidade ou de proposta que não está tão facilmente compreensível. Assim como a Jussara falou, né, que aquele cara não vai lá tão longe porque ele não está dentro da linha acadêmica para poder escrever isso, né, e trazer... talvez essa questão seja um fundamento desse outro problema, né? Porque a gente escreve projetos que são conceituais no seu detalhamento de aprovação, e depois a gente tem que gerar essa conversa para um grande público que nem sempre está preparado para esse diálogo conceitual. Então, eu acho que tem uma questão que ela trava, que é justamente aí, ela trava na própria proposição do projeto. Mas isso é um mecanismo que está instituído no sistema, não sei como que a gente pode reestruturar isso de outra forma. Mas o que eu queria dizer é que eu acompanho, na verdade, os trabalhos da Jussara há muitos anos, né? Eu me lembro de uma primeira vez que eu tive num tubo de ensaio em Florianópolis, não sei, 2000 e alguma coisa. E a gente, depois da apresentação, foi todo mundo para o palco para conversar com os artistas sobre a produção. Foi a primeira vez que eu tinha passado por aquela experiência e foi muito interessante, assim. Eu me lembro de ter vivido isso, sei lá, eu tinha uns 13, 14 anos na época. Então, para mim foi muito inovador, sabe? Porque era um outro jeito de participar de algo dentro da dança e que me conectava de uma maneira diferente com as pessoas que estavam ali produzindo aquela dança. E isso para mim foi muito valioso, assim, eu vejo esses diálogos como muito valiosos. E eu acho também que nós artistas, vou colocar nós aqui, pensantes de dança ou pessoas da dança, temos muito a conversar com as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam... existe uma dor, uma necessidade humana que não está sendo atendida e que tem a ver com isso que a gente faz aqui e a gente não está conseguindo conversar com as pessoas lá fora sobre isso, e eu acho que isso é um problema sério. A gente precisa tentar se comunicar mais com essas pessoas, porque o mundo precisa de mais arte. Talvez ele não consiga entender o jeito de arte que a gente está fazendo, mas a gente deixa de cumprir um papel social dentro da humanidade por essa falta de capacidade de diálogo direto com mais pessoas, eu acho, tá? Humildemente falando assim, acredito que a gente poderia, acessando mais pessoas, ter um jeito diferente de compartilhar, de gerar esse senso de comunidade, esse jeito de fazer as coisas. Acho que falta arte, falta dança, falta muita coisa aí, e a gente precisa se colocar nesse papel de responsabilidade, né? Talvez não seja só o fato de do público não vir até mim, mas o que eu deixo de entregar e o que o mundo deixa de receber quando a gente não tem essa aproximação do grande público aos projetos de arte de vanguarda, né? E aí, Jussara, eu te pergunto o que você, como uma pessoa que já gerou tantas conexões, tantos projetos, tantas formas de unir pessoas através da dança, da arte, das artes do corpo, do teatro, o que você espera ver? Talvez até num mundo utópico, daqui 5, 10, 15 anos, que dança você gostaria de ver? Como que você imagina que essa dança poderia ser daqui a um curto, médio e longo prazo? Deus, pergunta difícil, né? Nossa. Ai, não sei se eu sei te responder, não. Acho que quando nesse mundo utópico, quando você fala isso, já me vem assim, eu queria que tivesse trabalho para todo mundo, que as pessoas conseguissem trabalhar com isso que elas gostam tanto, que são apaixonadas, que elas não precisassem sofrer tanto. Estou falando para eu falar mais alto, vocês me escutaram? Escutaram? Primeira coisa que eu penso, acho que é essa, assim, sabe, Lídia, de oportunidade de trabalho com arte, de não ficar sempre no subemprego ou sempre
mendigando para ganhar alguma coisa ou mendigando um espaço para trabalhar, ficar sempre tendo que justificar ou explicar o que você faz e por que isso é importante. Inclusive para os alunos em sala de aula, né? De falar, né? Você se matricula num curso de uma graduação em dança, uma graduação em teatro, você não quer fazer suas atividades direito, não quer ir à aula, não é importante isso para você? Até para os alunos a gente tem que falar, será que isso é importante mesmo? Que valor que você dá para isso, né? Se bem a gente que trabalha com isso dá valor, imagina o resto do povo. Então, eu acho que seria um pouco isso, assim, que eu penso, mais de um lugar de mais dignidade do artista, mais respeitoso, inclusive, das diferenças de pensamento, das posições. Eu também tenho os meus perseguidores, às vezes, coisas que eu acredito, entendeu? Então, tem gente sempre pronto para se constrói muita coisa e aí para detonar uma coisa é muito fácil, né? Eu lembro até aqui na graduação em dança, todo o trabalho que teve para implantar esse projeto, o marco, né? E aí eu lembro de uma aula que eu estava dando e a menina reclamando, uma menina que nem tinha dançado na vida, que veio paraquedas, era aluna do curso, que não gostou de algumas coisas e ia lá, marcou hora com o reitor para reclamar do curso. E aquilo me deu uma indignação tão grande. Assim, né? Você leva tanto trabalho e para destruir uma coisa muito fácil, né? Então, assim, essas atitudes, assim, às vezes, que cansam, vindo das pessoas que estão junto com a gente, assim, que estão no meio também. Não sei, me enrolei, mas acho que um pouco por aí. Bia, é a sua vez. Ei, delícia estar aqui com vocês, né, Marcos, Sara, parabéns aí aos meninos, sempre parabenizando, apoiando, prestigiando, porque se tem ações que a gente pode fazer, gente, e está no nosso micro, está no nosso alcance, é participar das atividades dos nossos colegas, é fazer o possível e o impossível nesse momento, sabe? Porque é o momento que a gente precisa dessa união, precisa dessa coesão, que a gente está discutindo pautas importantes, que não é, Ju? Onde vai, eu vou atrás. Gente, eu dou um jeito, mas eu vou. Porque é um momento histórico que a gente está vivendo, né? É um histórico para vocês que são jovens e para a gente que é velho. Quem iria imaginar, né, que a gente estaria numa pandemia, que a gente estaria num pandemônio de governo, que a gente estaria numa guerra nuclear, provavelmente? Quando que a gente ia imaginar, gente? Eu nunca imaginei isso na minha vida. E o que a gente tem de mais legal da arte, a cultura? A gente tem ideias. A cultura é ideia, a arte é ideia. Só que às vezes a gente fica muito bitolado, né? Tem gente que fica o dia inteiro dentro de uma sala de aula treinando o corpo, ou que fica o dia inteiro sentado na frente do computador treinando a mente. Então a gente precisa sair um pouquinho desse fazer e pensar numa coisa mais cosmopercepção de mundo. Então, já não basta a gente ter um corpo preparado para fazer o exercício que a gente quer, ter uma mente preparada para um debate, tudo. A gente tem que salvar a Amazônia, a gente tem que fazer consciência política, sabe? A gente tem que participar dos debates da política também. Assim. Então, assim, é muita demanda para a gente, né? Muita demanda. Mas é isso que forma esse complexo que é a palavra cultura. Você vai escrever um bom projeto se você tiver um complexo entendimento do que é mundo. Porque seu projeto vai começar a fazer sentido no mundo. Né? Então, assim, sua obra ela vai ter público, ela vai impactar alguém, porque ela tem uma proposta, uma ideia, sabe? Uma visão de mundo, assim. Então, acho que, assim,
é bem isso que a gente tem que se fazer, sabe? Aprender, 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 ensinar, 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 estudar, 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 viver também. Tem que viver, tem que ir para balada também, tem que se divertir, tem que namorar, beijar na boca, fazer um monte de coisa também, porque, sabe, essa bitolação, assim, pelo conceito de dança, assim, também, isso me dá um pouco de preguiça, que a Jussara fala, né? Cansa também essa bitolação pela dança, e às vezes não está na dança a resposta, às vezes está em outro lugar, está numa viagem, para o Canadá, ai, delícia, inveja! E respeitar a nossa diversidade, né, gente? Eu estou falando demais da diversidade. A gente começou a falar isso em 1998, né, com as declarações, os direitos, a diversidade, tudo. Mas agora está mais do que pauta na vida a gente se respeitar, né, como diverso e múltiplos corpos, né, vindo também a história da decolonização, a história do apagamento da história, né, isso aí vai. Então, acho que é isso, é continuar sendo curiosos, sabe, anteninhas, e querer coisas e se sintonizar, mas sempre com a gente aqui dando um apoio para o outro, né? A gente está precisando disso, assim, um apoiar o outro mesmo, né? Então, força aí, muito obrigada, meus amores. Eu que agradeço, Bia. Eu que agradeço as suas palavras. Eu agradeço, na verdade, a todos que permaneceram até o fim, que estiveram aqui conosco. A gente agora vai, então, fazer o nosso fechamento, né? Então, só relembrando que o projeto cultural Conversas de Dança de São Blumenau, do proponente Abner Salai Cipriano, ele é patrocinado pelo terceiro prêmio Herbert Rolich, edital 001 de 2021, executado pelos recursos da Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. A produção é coordenada tem a coordenação geral de Abner Cipriano e direção executiva e mediação de Nathan Schug. Convidamos a todos, reforçamos que na quarta-feira, na semana que vem, no dia 23, a gente vai estar com a professora doutora Carla Carvalho conosco aqui. Então, sintam-se todos convidados, convidem também as pessoas que estão ao seu meio e estão fora do meio da dança, pois esse é um projeto não é só para aqueles que dançam, mas sim para todos que tenham interesse, que queiram conhecer um pouco mais, e assim por diante. Eu desejo para vocês uma boa noite a todos, tá bom? Muito obrigado. A gente não vai bater uma foto sem esse negócio aí no meio? Biner, eu deixo isso com o produtor, se ele quiser. O Abner quer bater a foto, mas você tem que tirar essa apresentação aí. Eu já tiro. Tira e todo mundo abre a câmera. Isa, abre a câmera. Quem mais que tá ali? Paula, abre a câmera. A Paula tá. Quem mais que tá aí? Fanny. Que é isso, Dia? Que loucura. A Fanny. Gente, não faz mais coração assim, tá? Não se faz mais coração assim. Agora os jovens só fazem coração assim, ó. Sério? Mudou? Nossa, eu nem aprendi o outro. Ai, gente. Já bateu? Já. Obrigada, gente. E, pessoal, só uma última coisinha que eu acabei. A gente é tanta coisa para falar que a gente acaba pulando. Então, só lembrando que a ação social do projeto Conversa de Dança, ele tem a campanha de recolhimento de alimentos não perecíveis e agasalho para a Casa de Acolhimento Felipe Neri. Como eu posso ajudar? No segundo andar do bloco I da Universidade Regional de Blumenau, tem um ponto de coleta no qual vocês podem deixar lá as doações de vocês, tá bom? Muito obrigado. Sim. Ô, Gia, faz o curso da Bia de projeto. Ela vai te ensinar a fazer projeto. Faz o curso da Bia. Eu tentei